Olá, veterinário! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você, dona de clínica veterinária, a ter uma clínica veterinária que fatura R$200 mil todos os meses. E no episódio de hoje, na nossa Vet Class de hoje, a gente vai conversar, afinal, o que é mais vantajoso? Contratar uma agência digital ou contratar um estagiário para fazer o nosso marketing? E aí, me conta, vota aí o que tu acha que é mais vantajoso. Agência ou estagiário? Estagiário ou agência? Isso é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência e eu já trabalhei e trabalho com os dois e eu vou te contar o que afinal é mais vantajoso aí para sua clínica veterinária, né? E o fato é, primeiro a gente tem que começar a entender. Gente, vocês que tem moto, pra que vocês botam a ponta desse cano pra ficar esse berreiro todo? Não é bonito, gente. Não é bonito, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês. Isso não chama atenção positiva, não. Só chama ranço. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui pro nosso assunto. O que é de fato, Clarice, quando a gente tá trabalhando o nosso marketing? Todos os carros de som e as motos barulhentas resolveram passar na frente do escritório exatamente nesse momento, né? Vamos lá, gente que lute. Vou fechar a porta. Vamos ali fechar a porta comigo? Porque assim, complicado, né? Vacinação, carro da vacinação, meio-dia no bairro de Oficinas. Entendeu? Melhorou. Deixa eu desligar a cafeteira aqui também. Então, gente, vamos voltar aqui. Vamos começar a entender o que é agência, o que é estagiário, o que é um setor de marketing, de fato, né? De uma clínica veterinária. Vamos entender o que compõe o setor de marketing de uma clínica veterinária. Porque quando eu falo em ter um setor de marketing na clínica veterinária, geralmente os veterinários pensam que é somente as redes sociais. Fazer post, fazer stories. E a verdade é que o marketing, ele vai aplicar as ferramentas para atender as demandas do nosso departamento financeiro, das nossas necessidades financeiras e comerciais. Clarice, o que você quer dizer com isso? Quando eu estou falando de marketing, eu estou falando que eu vou cuidar da captação de clientes, que eu vou cuidar da experiência do meu cliente, que eu vou cuidar das ações de fidelização do meu cliente. Então, olha só quantas coisas eu preciso cuidar através do departamento de marketing. Eu tenho que pensar nesses detalhes para que o meu cliente permaneça voltando e eu continue faturando com esse cliente. Então, quando eu estou falando em marketing, o que vai acontecer? A gente sabe que a nossa gestão, o nosso negócio veterinário, a nossa clínica veterinária, ela é como se fosse um organismo do pet, um organismo humano, uma máquina. Cada departamento conta para o funcionamento dos demais departamentos de forma excelente, de forma efetiva. Então, o que eu tenho que entender sobre isso? Se hoje o meu financeiro, ele entende que quando eu penso sobre as informações financeiras de venda, o que eu tenho que entender? O financeiro vai passar para o marketing e vai dizer, olha, você precisa faturar isso esse mês e dentro desse faturamento a gente vai alavancar cirurgia, exames, X de atendimento e X daquilo outro. Beleza. Dentro disso, o financeiro também tem que deixar sempre o comercial e o marketing atento sobre o fluxo de caixa. Por quê, Clarice? Porque o financeiro tem que trazer as demandas do fluxo de caixa. Exemplo, ele vai dizer para o marketing, eu tô com X de boleto esse mês, essa semana, essa quinzena, e o meu fluxo de caixa não tá batendo o número de boletos XYZ que eu preciso pagar. Então, a gente precisa de ações para melhorar o meu fluxo de caixa, para que eu possa ter dinheiro na conta para pagar os boletos da semana. Então, o financeiro tem que ter esse link com o nosso marketing, para quê? Para que a gente possa fazer ações assertivas e estratégicas sobre isso. E o que é muito comum, né? O que eu vejo que os vets, as clínicas veterinárias confundem. As clínicas veterinárias, elas acabam achando que vão contratar uma agência e ela vai fazer o marketing como um todo, vai resolver a vida deles. Ou às vezes não só uma agência digital, mas uma agência comum, né? Uma agência que trabalha on e off, e ela vai resolver as ações como um todo. Só que quando eu também tô falando de marketing, eu tô falando do nosso público interno. Quem é o nosso público interno? O nosso público interno são os nossos colaboradores, os nossos funcionários.
Porque quando eu falo de marketing, eu preciso cuidar da comunicação interna, das ações com os colaboradores, dia do trabalhador, incentivo, treinamentos referente à venda, tudo isso o marketing também tem que cuidar. Então, se eu entendi que as metas do mês são essas de vendas, de procedimentos, o que o meu marketing tem que fazer junto aos meus funcionários? Ou ele vai criar um manual junto com o gestor responsável por aquele setor, ou ele vai pegar e vai mostrar o que a gente precisa fazer para vender. Porque um erro muito comum das clínicas veterinárias, o que é? Dizer, olha, a gente tem uma meta de venda X e aí entrega aquele número para os seus funcionários e larga o foda-se, se vira para vender. Só que quando eu faço isso dentro de um time que não está acostumado a vender, que ainda não sabe quais os passos ideais para vender mais, eu vou gerar ansiedade e na sequência frustração, porque as chances de eu entregar uma meta só em números e não entregar as ações para que ela seja atingida, a tendência é muito grande que essa meta não vai ser batida. Então o que vai acontecer? Eu vou gerar frustração nos meus colaboradores, a meta não vai ser batida e eu nunca vou conseguir manter uma meta para que eles façam. Então, quando o financeiro traz pra gente a meta de vendas, o marketing, em conjunto com os gestores, vai fazer o seguinte, olha, para nossa meta de vendas, a gente entende que para bater essa meta, a gente vai fazer essas ações de venda. E essas ações de reativação, e essas ações de fidelização. Quando o marketing faz isso, aí o que a gente faz? A gente vai para a reunião semanal do time e diz, olha, a nossa meta essa semana é isso. E quais são as ações que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso durante a consulta, a gente vai fazer aquilo outro e aquilo outro. Então, a gente direciona o nosso time para o que deve ser feito para que a meta seja atingida. Se você consegue fazer isso junto com toda a sua equipe, ok. Mas hoje, quando a gente está falando em clínicas veterinárias, a gente está falando de uma empresa muitas vezes. A gente está falando de uma empresa pequena que não vai ter todo esse pessoal para fazer essas funções. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter ali o veterinário dono da clínica, vou ter alguns veterinários contratados que não estão tão engajados e vou ter o atendimento, né, a recepcionista e os estagiários, às vezes o auxiliar veterinário, talvez alguém do financeiro e talvez alguém da limpeza. E quando eu tenho esse cenário, é difícil montar as estratégias e ter agência e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer e o que a maioria dos meus mentorados VetBoss fazem? Eles são os gestores, eles pegam as estratégias na mentoria e só delegam as funções para o resto do pessoal executar. Mas, se você não está na mentoria, o que você pode fazer? Você vai lá, traça as ações do mês, chama o departamento de marketing e diz, olha, a gente precisa evidenciar essas vendas, a gente vai fazer essas ações. O que você sugere de posts e de ações de vendas de reativação direta? E aí, dentro disso, você vai direcionar a execução dessas ações e vai treinar o time de frente, o time de guerra de frente ali, para que essas vendas e essa reativação aconteça. Exatamente isso que a gente vai fazer. Clarice, como? Então, o que vale mais a pena? Eu ter um estagiário ou eu ter uma agência? Depende. Depende do seu objetivo. Vamos falar agora sobre a agência. Quando eu contrato uma agência para fazer os meus posts, eu tenho que entender que ela não vai se sustentar sozinha. Clarice, como assim? Ela vai precisar de um vídeo, ela vai precisar de informações, ela vai precisar estar presente pro dia a dia. E mesmo assim, você vai ter que ter alguém dentro da clínica mostrando rotina nos stories, focando em algum foco de venda, algum serviço de venda, algum serviço que você está em foco de venda. Então, tudo isso, de qualquer forma, eu preciso ter alguém dentro da clínica que dê essa atenção para a agência. Então, o que a agência vai fazer? Ela vai trazer as campanhas do mês de acordo com o teu foco de vendas. Ela vai trazer a linha editorial de acordo com os teus focos de venda. Ela vai te solicitar, às vezes, alguma live, vai te ajudar na live ou não, dependendo do seu contrato. Vai editar os seus vídeos e vai manter a sua rede social ativa.
e provavelmente o direct é você que vai tomar conta. Então, quando eu tenho uma agência, eu vou delegar a parte de escrever, de fazer os layouts, só vou direcionar qual é o meu foco de venda e ela vai fazer. E se tiver algum material interno de design, de layout, ela também vai fazer. Só que, de qualquer forma, eu vou precisar ter alguém dentro da minha clínica veterinária para dar esse suporte para a agência. Por quê? Ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Ela vai precisar de alguém munindo ela de informações, munindo ela de focos de venda. Ela precisa de alguém lá tendo esse link direto. E o que acontece na maioria das vezes? O veterinário vai lá, contrata essa agência, mas não tem tempo para dar suporte para essa agência. Então é por isso que o ideal é ter alguém que dê suporte direto para essa agência de forma eficiente. E Clarice, qual é a função do estagiário? E aí o que acontece na maioria das clínicas que eu já tenho conversado? Eles vão lá, contratam um estagiário de duas formas. Ou um estagiário que não tem muito conhecimento sobre veterinária, sobre procedimentos, serviços, e joga a criatura para fazer as coisas e não treina. Então, se você treinar, ele vai começar a entender, assim como hoje eu entendo um pouquinho sobre os serviços veterinários. Mas tem outro caso que é... eu vou pegar aqui um rapaz que está fazendo veterinária, que ele já entende de veterinária e ele faz aqui os posts. Aí o que acontece? Esse rapaz até sabe fazer os layouts e tudo mais, editar um pouquinho de vídeo, mas ele tem um pensamento veterinário. E aí ele vai se comunicar como um veterinário. E o foco das nossas redes, o foco da nossa comunicação é comercial e é para o tutor. Então é aí que acontece o lance de você ter um estagiário ou até mesmo uma agência que segue extremamente o pensamento veterinário. Quem ama castra, Raiva Vacine e toda essa linha editorial que não tem uma conexão maior. Então, quando eu estou pensando em agência, quando eu estou pensando em estagiário, eu tenho que entender que eu, como gestor, sou a fonte do foco de vendas, a fonte do caminho para onde eu quero ir e a fonte do que deve ser feito. Então, de qualquer forma, você vai precisar bancar alguém. Clarice, o que você faz hoje? Qual é a sua estrutura? Hoje, dentro do que a gente faz, a gente tem uma pessoa focada em fazer design e edição de vídeo. E eu traço as estratégias que devem ser feitas dentro da clínica. Qual é a tendência agora dentro da clínica? Eu cada vez tenho menos tempo para ajudar a executar as ações. Então, eu não estou sendo mais tão eficiente devido aos meus alunos e clientes. Então, qual é o caminho agora? Eu vou traçar as estratégias, a nossa gerente geral vai executar junto com a nossa assistente remota e junto com a nossa designer. Então, eu vou pensar o grosso, vou passar a estratégia e elas vão executar. Qual é o ideal? Gente, não existe um ideal. Tudo vai depender da sua rotina, tudo vai depender da sua estrutura de custos, de pessoas, de empresa que você tem hoje. No meu mundo perfeito hoje, o ideal seria ter um departamento de marketing dentro da tua clínica veterinária. Ter um design e ter alguém que está focado nas estratégias e focado no comercial. Hoje seria o ideal no meu sonho de princesa. Mas, como toda clínica veterinária, ela começa como um pequeno e médio negócio. Então, geralmente, ela contrata alguém para terceirizar os posts e tal, e ela acaba direcionando as estratégias. Mas o que eu tenho que pensar? Por que é tão importante eu ter, sim, alguém que cuide, assim, da minha comunicação? Porque quando eu tenho alinhado para onde eu quero ir, quanto eu quero faturar, quando eu tenho alinhado com o meu financeiro, o que me dá mais lucro, que tipo de cliente eu quero, eu começo a traçar estratégias mais desenhadas ou para esse estagiário ou para essa agência. E aí o que acontece? Por que é tão importante? Porque eu começo a ter de forma eficiente um posicionamento. Ou seja, eu começo a desenhar como eu quero ser visto pelos meus clientes. E aí eu começo a me posicionar como, de repente, o cara que não é precinho, mas o cara que resolve. Eu começo a me posicionar como referência nos itens que eu estou disposto a ser referência enquanto clínica veterinária na minha cidade e região. E eles começam a perceber que é profissional. E quando eu entendo sobre isso,
Quando eu começo a me posicionar de forma eficiente sobre isso, eu começo a diminuir o volume de clientes que eu não quero dentro da clínica. Eu começo a diminuir os pedidos de desconto. Só que eu tenho que ter muita clareza que não adianta eu pintar uma coisa muito linda, seja na minha comunicação on, na minha comunicação off, nos meus anúncios, e na hora que o cliente chega para o atendimento, eu não entrego tudo aquilo que eu gerei expectativa. É muito comum, e é muito comum mesmo, tu vê um Instagram cheio de foto bonita, os veterinários super arrumados e tudo não sei o que, e tudo muito legal. E aí chega na clínica veterinária e a gente não encontra aquilo que a gente viu nas redes. Então, quando isso acontece, eu estou frustrando o meu tutor. E se eu estou frustrando o meu tutor, eu estou entregando menos do que eu criei expectativa nele. Por isso que hoje eu cobro, eu digo, olha, beleza, tu vai fazer foto bonitinho? Vai fazer foto bonitinho. Mas, quando eu chegar na tua clínica veterinária, é isso que eu vou encontrar? Ou eu vou encontrar um veterinário largado? Ah, Cleice, mas eu não tenho tempo. Então, começa a fazer fotos e aparecer nas redes o mais natural possível que tu consegue. Só tenha clareza, isso vai pesar no teu posicionamento. Isso vai pesar na sua autoridade. Por mais que você tenha doc, pós-doc, não sei o que, e a especialização do caramba 4, se você não tem uma apresentação de autoridade, você vai ter que ter muito mais argumento do que se você estivesse arrumado. E é muito interessante porque eu comecei a focar muito nisso. Hoje, dificilmente eu vou aparecer aqui mais largada, mas não tão arrumada, enfim. Eu vou aparecer o minimamente possível como uma pessoa que resolve o teu negócio. Ponto. E é muito interessante porque a percepção dos meus seguidores também tem acontecido isso. Eu tenho recebido muito inbox. Nossa, amiga, como tu tá bonita, como tu tá arrumada, como tu tá te vestindo bem. Porque eu comprei um curso para aprender a me vestir como eu quero parecer. Isso é marketing também. Isso é estratégia, isso é posicionamento. Então, tudo que vocês forem ver nas fotos, vocês vão chegar no meu escritório e eu vou estar exatamente assim. Simples assim. Porque eu entendo que o meu posicionamento, eu não posso frustrar os meus veterinários, os meus clientes. Porque eu preciso passar essa postura de autoridade. E assim como vocês. Sabe aquela história? Você não tem que apenas ser veterinário, você tem que parecer um veterinário. É exatamente sobre isso que eu tô falando. E eu gosto muito de trazer aquele exemplo dos relacionamentos, né? Eu sempre falo para as mulheres, o homem, ele não tem que ser apenas fiel. Ele tem que parecer fiel. Aí então não fica, Clarice, como assim? Vamos imaginar agora um casal hétero que foi numa festa. E aí tá ali o namorado, a namorada. Eles estão ali dançando muito bem, parará. E daqui a pouco a namorada diz assim, fulano, eu vou ali no banheiro e já volto. Beleza, ela foi no banheiro. E no que ela está voltando do banheiro, o namorado está conversando com duas mulheres muito bonitas. E aí a namorada já olha assim, já chega meio torta, né? Ela vai chegar no namorado e o namorado vai olhar e vai dizer, oi. E aí daqui a pouco as mulheres vão embora. E aí a namorada vai ficar, no mínimo, chateada. Fica tipo, o que aconteceu aqui? Porque o que a namorada esperava? A namorada esperava que quando ela chegasse, o namorado dissesse, oi, deixa eu te apresentar, essa daqui é minha namorada, a fulana de tal. Ou seja, ele não fez nada, mas a namorada ficou assim, chateadinha. Por quê? Ele não tem que ser apenas fiel, ele tem que parecer fiel. Percebe? É sobre isso. Então, quando a gente está falando de um médico veterinário, não tem que ser apenas veterinário, tem que parecer veterinário. E aí entra a apresentação pessoal, a uniformização, a conduta, a forma que você se comunica com o seu tutor, a forma que você conduz o seu tutor. Isso também é marketing. Isso é posicionamento. Então, eu tenho que ter clareza sobre isso e tem que ter alguém me orientando sobre isso. E quando eu tô falando de marketing, eu vou falar de alguém que vai estar lá, inclusive um dia vai estar lá no teu atendimento e vai observar teu atendimento. Eu já observei atendimento em que eu vi o veterinário assim, o tutor perguntou, qual é a próxima vacina que eu tenho que dar agora? E aí o veterinário respondeu, se você quiser, agora tá na hora de dar a vacina da gripe. Aí depois eu disse para esse veterinário, como
assim se você quiser? Então a pessoa tem a opção de não querer vacinar com o médico veterinário ali presente. Não, é você o médico veterinário, você é a autoridade, você vai prescrever. Não, agora a gente vai fazer a vacina da gripe. Não tem opção. Ah, mas a empurroterapia? Não, empurroterapia seria se fosse algo desnecessário, que não fosse contribuir para a imunização desse pet, que não fosse contribuir para a saúde, que não fosse contribuir para a prevenção desse animal. Então tem que tirar isso que, se não é doença, é empurroterapia. Não, a gente está falando de prevenção. A gente está falando de uma conduta clínica que vai manter esse animal mais saudável e vai manter esse animal vivendo muito mais por muito tempo. E eu preciso dessa manutenção desse atendimento e deste tratamento. Então a gente começa a entender que, isso é comunicação, isso é marketing. Então quando eu começo a entender sobre os benefícios, qual é o maior benefício então, Clarice, de eu ter uma agência ou de ter alguém cuidando do meu marketing aqui? É você continuar tendo ações de venda que vão captar novos clientes e fidelizar. Ter alguém pensando para você sobre isso. E quando eu tenho alguém pensando para mim sobre isso, o meu negócio tem um faturamento linear crescente. E se eu tenho faturamento linear crescente, eu estou preparado para as crises que possam vir. Porque o sistema está rodando sozinho, independente de eu estar em cirurgia ou não, independente de eu estar ali com uma agenda cheia de atendimentos ou não, independente de eu ter ido num congresso ou não, porque o departamento de marketing foi eficiente o suficiente para manter tudo pronto. E aí, isso está o planejamento. É você chegar para o departamento de marketing e dizer assim, olha, eu tenho um congresso para ir. Pet Show agora em agosto, pode ser? Não lembro. E eu vou ficar 3 dias fora. Então, a gente precisa alinhar as campanhas de vendas para que aconteça XYZ nos dias que eu não estou aqui. Como eu sou o único cirurgião, então a gente tem que focar em fazer isso aqui nos dias que eu não estou, para que o faturamento se mantenha crescente. Entendeu? Então, olha só, eu já pensei estrategicamente, eu passei a bola para o departamento de marketing pensar o que tem que ser feito. Se for agência, você vai dizer, olha, o que pode ser feito, né? Tecnicamente falando, XYZ. Porque eu não vou estar aqui. Então, ele vai bolar as campanhas de venda e vai trazer as ações para os seus veterinários fazer. Ficou pronto, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o time e vou fazer as metas, o que vai ser feito, o que o marketing está fazendo, o que eles têm que aplicar quando você não está aqui. É sobre isso. Se eu tenho uma agência, ela vai preparar a linha editorial e de repente vai preparar o material para o treinamento do time quando eu não estiver aqui. Se for um estagiário, ele vai fazer tudo isso e já vai começar a alinhar uma reunião com o time para esse treinamento. E se de repente esse treinamento demanda de um promotor técnico para me explicar um produto, uma vacina, alguma novidade que eu vou focar enquanto eu não estou aqui, ele já vai alinhar esse treinamento com a sua distribuidora, com o promotor técnico ou com alguma atividade da distribuidora para ser feito em conjunto naquele dia que você não está lá. Então, percebe? É quando eu estou delegando de forma eficiente, quando eu estou delegando para que tudo continue acontecendo, tá? E Clarice, por onde eu começo então a fazer isso? Primeiro ponto, o que você vai fazer para avaliar o que vale a pena para você? Por onde eu começo? Primeiro, você vai começar a entender que isso não é custo, isso é investimento. Porque se você não tem o seu marketing rodando, se você não tem o seu comercial rodando, você não tem alguém estimulando vendas no seu negócio. E se você não está estimulando vendas, o seu faturamento está linear decrescente, né? Você está descendo. E aí a gente entra naquele formato eletrocardiograma de faturamento, né? Que é toda vez aquele sobe e desce, tu nunca sabe se vai poder investir, se vai poder tirar férias, se vai poder fazer alguma coisa. E quando eu não sei o que vai acontecer com o meu faturamento, eu fico desgastado, eu trabalho pra caramba, eu fico desanimado e não quero voltar pra clínica. Porra, o negócio é teu, né? Tem como tu não voltar? Tem. A menos que tu arrende o negócio, a menos que tu venda, mas fora isso, você precisa continuar voltando para que a clínica permaneça de pé. Então, eu preciso entender sobre isso. E quando eu tenho por onde começar, eu vou começar a entender sobre isso. Clarice, entendi. Então, o que eu faço primeiro? Você vai lá e começa a entender o que você quer delegar. Ah, Clarice, eu quero delegar os posts, eu quero delegar nesse momento os materiais internos, porque as ações de venda ainda eu consigo parar para pensar.
Perfeito. Então você vai cotar com as agências da região o que elas podem fazer, quanto custa e qual é o que elas vão fazer por você. Elas vão editar vídeo? Elas vão ir aí uma vez por semana fazer captação de vídeos? Elas vão ajudar na live quando vocês precisarem fazer alguma live? Ou você vai ter alguma forma independente de fazer? Eu vou calcular isso. Beleza, vou lá cotar as agências. Qual é o outro passo? Ir no CIE, no Cine e nas faculdades e cursos técnicos ao redor da sua cidade, ver como funciona o programa de estágio. Por quê? Porque o programa de estágio hoje, você precisa pagar férias e 13º. Só que é um valor de estágio menor. E às vezes ter alguém lá fazendo isso compensa mais do que uma agência, porque você vai ter alguém lá dentro. Qual é a desvantagem de ter alguém aí dentro? Às vezes essa pessoa não domina tudo, tipo design, vídeo, né? Já uma agência tem várias pessoas trabalhando para você e é um serviço de PJ para PJ realmente que não configura trabalho e nem impostos. Agora o estagiário você vai ter que ver como é que funciona aí na sua cidade. Às vezes você paga uma mensalidade pro CIE, e aí o CIE já faz aquele seguro, tudo certinho pro estagiário, tá? Aí você vai avaliar. E como é que você vai conduzir esse profissional ou essa empresa que está trabalhando para você? Você vai pôr uma meta de faturamento e de ações. O que você vai dizer? Olha, nós estamos em maio, então em maio eu já preciso ter pronto o que a gente vai fazer em junho. Por quê? Porque a gente vai programar o treinamento com o time, o foco de venda e alinhar o script para a reativação de clientes das nossas recepcionistas. É isso que eu preciso fazer. Outra coisa, código de ética e CRMV, já entregar a cartilha do CRMV certinho para essa pessoa ler. Porque a gente não pode fazer promoção, não pode vender com preços, os serviços veterinários, sobretudo as vacinas, que é um serviço veterinário. Então essa pessoa tem que estar de acordo com o CRMV. Essa pessoa ou essa agência. E o que eu tenho que entender? Eu preciso ter a fonte que direciona as vendas. Então como funcionaria? O gestor direcionaria o que eu preciso faturar e o que eu preciso vender. Aí o estagiário vai começar a focar nas ações de marketing e na execução disso tudo. E aí você vai ter alguém do comercial reativando as pessoas do seu sistema. E aí a gente vai começar a captar os clientes pelas redes, por alguma ação de evento presencial que você vai fazer, com a parceria com outras pessoas. E a pessoa interna vai estar já ligando para reativar ou mandando WhatsApp para reativar quem já é cliente e que está inativo. Então, quando eu começo a fazer a união perfeita disso tudo, eu começo a ter o marketing que está rodando e a venda que está acontecendo sem você precisar estar presente. Clarice, se eu não tenho como investir em ninguém hoje para fazer isso, tem que ser com o time que eu já tenho. Você vai separar 1 hora, 2 horas por semana para traçar as ações de venda da próxima semana. A sua recepcionista vai ser a pessoa que faz a reativação de clientes, nem que ela prepare 1 hora do dia que a clínica está mais tranquila para fazer essa reativação. Assim bem como os seus veterinários, eles precisam estar comprometidos em fazer o panorama do tratamento. Assim que a pessoa terminou o atendimento, ele já traça as metas do atendimento e da próxima consulta e já deixa a próxima consulta agendada. Aí o que acontece? A gente já está garantindo o agendamento dos próximos meses ou das próximas semanas, dependendo de quando é esse retorno. E a sua recepcionista, ela faz o quê? Ela já mantém os lembretes ativos desse cliente que foi agendado. Então eu consigo trabalhar junto com o número de pessoas que eu tenho hoje no meu time e consigo fazer as vendas acontecer sem precisar contratar de imediato um estagiário ou uma agência que vá fazer isso, tá bom? Ou o que eu posso fazer é ter uma meta de venda para contratar ou o estagiário ou essa agência. Então vocês já estejam com o radar ligado para fazer esse tipo de negócio. Porque vocês precisam sair dessa função. Porque enquanto vocês estão lá fazendo layout, gerando conteúdo, vocês estão perdendo tempo de pensar em como vender. Isso é uma parte operacional. A hora de vocês é muito cara para estar fazendo isso. Enquanto não tem dinheiro para investir sobre isso,
Ok, mas a meta é quanto eu preciso faturar para ter alguém aqui fazendo isso para mim. Porque a hora que eu tiver alguém fazendo isso para mim, eu vou faturar muito mais do que eu estou faturando hoje. Porque eu estou movimentando a captação de clientes e a fidelização desse cliente. Então vocês precisam entender sobre isso. Clarice, o que é melhor? Depende. Se eu tenho uma agência, eu preciso entender que eu tenho alguém para dar suporte para essa agência. E aí pode ser recepcionista, pode ser o seu administrativo. Se eu tenho um estagiário, você vai ser quem vai direcionar esse estagiário ou direcionar a pessoa que vai dar manutenção para ele. O que eu tenho que entender é que estagiário envolve 13º e férias. Agência é PJ com PJ, mas você não tem vínculo empregatício, tá? Então vale a pena você avaliar o que funciona melhor para você. Nesse momento, para quem está começando, acho muito legal começar com alguém que faz os posts para você, mas você tem que pensar nas estratégias. Depois, é muito legal ter alguém aí dentro, sim, para ajudar em todos os materiais da clínica. Eu começaria assim, tá bom? Então, Vex, não sei se eu compliquei mais a cabeça de vocês ou consegui abrir a cabeça de vocês para isso. Espero que vocês já tenham uma visão de que, de qualquer jeito, vocês não têm que estar fazendo o operacional disso tudo, porque vocês têm que ter tempo para pensar como gestor e para dar o melhor atendimento na experiência do cliente de vocês, tá? Mas saibam que o processo é esse, tá bom? Então, Vex, de verdade, espero ter ajudado vocês. E se vocês tiverem um estagiário, bota para fazer os cursos do Pet Empreendedor, para ele também ter uma visão geral sobre tudo. Vai dar um atalho bem grande para ele não precisar ter que sofrer aí alguns anos ou meses para conseguir entender como funciona, tá? Então, Vex, beijos para vocês, boa sexta, bom final de semana. Segunda-feira a gente se fala. Segunda-feira a gente vai ter... Vamos pensar que a gente vai ter um encontro bem bacana para fazer. Eu vou ter uma surpresa para vocês na segunda. Eu espero que vocês estejam ao vivo comigo às 11h30, segunda-feira, no nosso Vet Class, tá? Então, meus amores, como eu sempre digo, um grande beijo e empreenda veterinário.